Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos nesse momento iniciando o nosso culto de adoração e louvor ao nome do nosso Senhor. Quero te dizer que é com muita alegria que nós estamos aqui. A Igreja Presbiteriana do Mendanha se representa nesse momento e eu quero te convidar a nós louvarmos juntos, a nós adorarmos o nome do nosso Senhor. Eu sei que tem sido bem difícil para nós, como cristãos, estarmos fora da igreja, estarmos com as nossas igrejas fechadas, porque, infelizmente, a gente tem vivido essa questão da pandemia, mas nós não podemos esquecer que os templos estão fechados, mas a igreja do Senhor, ela está viva, e é uma igreja que continua caminhando para o alvo. Então você que nesse momento está nos assistindo pelo Facebook, está nos assistindo pelo Instagram, eu quero te convidar a cultuar junto conosco a Igreja do Mendanha, para nós louvarmos e adorarmos o Senhor. Se você puder, tanto no Facebook quanto pelo Instagram, começar a curtir aí no Facebook, e ao lado direito nós temos um coração no Instagram. Se você apertar, esse vídeo ele será convocado para outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir esse culto junto conosco. Então nós vamos neste momento, em espírito de adoração, orar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, você aonde está nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, porque, Senhor, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, louvamos o Teu nome porque a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos alcançou em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos através das redes sociais, levar um pouco, Senhor, da Tua palavra, um pouco de alento, Senhor, às pessoas que nesse momento necessitam ouvir a Tua voz. Os nossos corações, ó Pai, estão neste momento alegres, ó Pai, porque sabemos que apesar de estarmos fora da igreja, apesar de não estarmos congregando na igreja, nós sabemos, ó Pai, que a Tua igreja ela caminha a passos largos para o alvo que é Teu Filho amado. Então abençoe aqueles que entraram nesse momento pelo Instagram, pelo Facebook. Senhor, aqueles que nos assistem nesse momento, que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, repouse sobre a vida de cada um deles. E Te agradecemos, ó Pai, neste momento, por esta oportunidade. Receba, Senhor, este culto em adoração e louvor ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos muito felizes que você que tem entrado aí pelo Instagram, nosso irmão Rafael, nosso irmão Allan Kardec e tantos outros que têm entrado nesse momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 5. Nesse momento, iniciando o nosso culto, nós leremos um pouco desta porção bíblica, Romanos, no seu capítulo 5, versos de número 1 ao verso de número 5. Vamos lá? Romanos, no seu capítulo 5, versos de número 1 ao verso de número 5. Vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor, que assim diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, é o momento de nós nos apegarmos à esperança que é Cristo Jesus. Nestes momentos difíceis que nós estamos passando, você nesse momento que está na sua casa, com a sua família, ou você que está no seu trabalho porque teve que sair de casa para trabalhar, nós precisamos lembrar como assim que o apóstolo Paulo lembrou, que nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus e que principalmente a nossa fé está na esperança em nosso Senhor Jesus. Preste atenção, a tribulação, como diz o apóstolo Paulo, produz perseverança. Esse é o momento de perseverarmos, é o momento de continuarmos caminhando. Mas além disso, a perseverança, ela vem com a experiência. Estamos vivendo um momento único, um momento de pandemia que nós nunca tivemos. E nunca tivemos a oportunidade de estar fora da igreja como estamos nesse momento. Mas nós sabemos que, como o apóstolo Paulo diz, esta experiência nos traz mais fé, nos traz mais esperança de saber que o nosso Senhor, Ele continua nos abençoando e continua abençoando e olhando o seu povo. Então, neste momento, nós vamos louvar ao Senhor. Nós teremos um momento agora de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor, junto com a nossa irmã Gisele. Nós vamos louvar nesse momento. Então, eu quero que você, ao ouvir este louvor, ao ouvir esta canção, que você possa se apegar ao Senhor, que a tua esperança seja renovada nesse momento e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor neste momento. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louve junto com a gente. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. excelso, Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Nós te louvamos, Senhor, neste momento, porque Tu és santo, porque Tu és eterno, porque Tu és invencível, Senhor. Por isso nós clamamos neste momento, em total humilhação diante da Tua presença, em momento de confissão de pecados. Nós, Senhor, nos colocamos ao Teu altar, no Teu trono, e te pedimos, ó Pai, perdão pelas nossas falhas. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, ó Pai, porque pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, por omissões, Senhor. Queremos te pedir perdão, ó Pai, pelas nossas falhas contigo. Queremos te pedir perdão, ó Pai, porque muitas vezes nós temos vergonha de pregar a Tua palavra. Temos vergonha, ó Pai, de declararmos que nós somos cristãos. Senhor, que os nossos atos possam ser modificados, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser imitadores de Cristo Jesus. Que possamos, ó Pai, ser discípulos do Mestre. Que possamos ser ensinados, Senhor, por Ti. Molda-nos, Senhor, mediante o Teu querer, mediante a Tua vontade. Abençoe o Teu povo neste momento, Senhor, pelo Facebook, pelo Instagram, que ora junto comigo, ó Pai, pedindo perdão pelos seus pecados. Estamos passando por momentos difíceis, ó Pai. Momentos de crise, momentos, ó Pai, onde observamos muitas mortes por causa dessa doença. Mas, Senhor, nós temos a certeza que Tu és o nosso abrigo. Tu és, ó Pai, o nosso castelo forte. Tu és, ó Pai, aquele que as Tuas mãos têm nos alcançado. Neste momento, Senhor, abençoe aqueles, ó Pai, que estão angustiados, que estão com os corações entristecidos, ó Pai. Eu sei que muitos que têm nos assistido neste momento estão, ó Pai, com seus corações com temor, com medo, com receio, ó Pai. Mas, como a Tua palavra diz, nós estamos bem certo em quem nós temos crido. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és poderoso. Senhor, abençoe o lar de cada um que nos assiste nesse momento. Senhor, cada pessoa, ó Pai, que ligou o seu celular, ligou o seu computador para assistir este culto. Que a Tua mão de proteção, a Tua mão, ó Pai, de graça, esteja sobre o caminho e a vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que nossos pecados são absolvidos, ó Pai, em Cristo Jesus. Que nossos pecados, ó Pai, são colocados, ó Pai, no mais profundo mar. E a Tua palavra diz, ó Pai, que aquele que confessa verdadeiramente os seus pecados recebe, ó Pai, o Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque neste momento recebemos o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste nesse momento pelo Instagram, nossa irmã Valquíria,
a Igreja Presbiteriana de Santo Antônio de Jesus e tantos outros que nos assistem nesse momento pelo Facebook. Nós vamos já nos preparando para a pregação da Palavra do Senhor, na meditação deste domingo. Eu quero te convidar a abrir o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nós vamos, neste momento, ler a Palavra do Senhor, nos preparando já para a pregação. Eu te espero você abrir a sua Bíblia na sua casa, no seu trabalho. Salmo de número 46. É um salmo muito bonito, um salmo que não é de Davi, é um salmo dos filhos de Corá. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, todo o Salmo 46. E tem um título muito sugestivo esse salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Assim diz o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Preste atenção agora nesse versículo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos orar neste momento mais uma vez, pedindo ao Senhor, através do Espírito Santo, que abra os nossos ouvidos e o nosso coração. Feche teus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de lê-la, Senhor. E neste momento, que Teu Espírito Santo, Senhor, aonde estiver aqueles que estão nos assistindo neste momento, possa, Senhor, abrir o coração, abrir a mente, abrir os ouvidos espirituais do Teu povo, para que eles possam, Senhor, entender a Tua Palavra e que seus corações possam ser aquietados nesse momento, como o Salmo diz. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos num momento de crise. Isso, sem sombra de dúvida, é público e notório. Você que nos assiste nesse momento, provavelmente você está trancafiado dentro de casa. Estamos passando por um momento onde as pessoas não têm nem mais a liberdade de sair e poder usufruir um shopping, um restaurante, sair com seus amigos, sair com seus familiares, estar com seus entes queridos. Estamos vivendo um momento onde o Senhor nos coloca dentro dos nossos lares para termos mais intimidade com Ele. Mas sem sombra de dúvida, meus irmãos, vivemos um momento de crise. E o salmista que escreve o Salmo de número 46, como eu disse, é um salmo dos filhos de Corá. Corá era um levita.
E os filhos de Corá vão redigir este salmo. E é um salmo muito importante, porque ele vai demonstrar não somente a grandeza do Senhor, não somente demonstrar o amor do Senhor, mas vai demonstrar a soberania do Senhor. É interessante nós falarmos de soberania, porque numa última live que eu fiz com o seminarista Carlos Augusto, que até nos assiste nesse momento aí pelo Instagram, nós falamos um pouco sobre soberania do Senhor. E falamos que falar de soberania em tempos alegres, em tempos bons, é fácil. Mas falar da soberania do Senhor em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de guerra, como o Salmo diz, é muito difícil. Porque o homem, ele tende, pela sua natureza pecaminosa, a tentar controlar os seus passos, a tentar controlar a sua vida. Mas quando nós observamos que um vírus milimétrico, ele pode derrubar e matar um homem como tem acontecido, nós lembramos quem nós somos e quem o nosso Senhor verdadeiramente é. E este salmo retrata muito bem isso. Mas o que eu quero fazer com vocês nessa noite, eu não quero simplesmente começar o salmo a partir do seu primeiro versículo. Eu quero começar a mensagem desta noite através do penúltimo versículo deste salmo. Se nós observarmos o salmo, nós vamos entender que os filhos de Corá, eles vão redigir este salmo provavelmente em momento de grande dificuldade. E no final deste salmo, no versículo de número 10, nós vamos observar claramente o resumo de como estava o coração do redator deste salmo. E olha como é interessante, ele vai utilizar algumas palavras de suma importância para nós recebermos da parte do Senhor a palavra dele, para que todo medo, toda agonia saia nessa noite em nome de Jesus. Veja comigo o versículo de número 10, e nós vamos começar desta forma bem diferente. Nós vamos começar dos últimos versículos até o primeiro versículo. Versículo 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista, ele vai falar um pouco sobre a grandeza do Senhor, do poder do Senhor neste salmo. Ele vai falar sobre crises como um terremoto que abala o seio dos mares. Ele vai falar sobre as águas que tumultuam e espumejam o mar. Ele vai falar sobre guerra, sobre fome, sobre destruição. Mas ele, neste versículo de número 10, ele vai utilizar um verbo de muita importância para nós entendermos. É o verbo aquietar. E ele inicia o versículo 10 dizendo o seguinte: aquietai-vos. Se nós formos pegar esta palavra no hebraico, nós vamos observar que o salmista está demonstrando a necessidade de nos acalmarmos. A tradução correta para este verbo seria deixar-se cair. O salmista está demonstrando o seguinte, que há uma necessidade nos dias dele e nos dias que estamos vivendo, de aquietar, de acalmar, de descansar o nosso coração no Senhor. Eu sei que é difícil, eu não posso ser hipócrita nessa noite de falar para você que é fácil aquietar o coração, é fácil acalmar o coração. Não é. Porque a nossa natureza, como eu disse, ela quer controlar. A nossa natureza pecaminosa, ela quer organizar todas as coisas. A nossa natureza quer mandar e desmandar naquilo que nós não temos poder. E o salmista, ele vai falar sobre a necessidade de aquietarmos o nosso coração. Vivemos num momento onde muitas pessoas estão vivendo enclausuradas em sua casa e começam a ter agonia nos seus corações, começam a bater o desespero, começa a literalmente, como alguns dizem, eu ouvi muito bem no meme na internet, começam a bater cuco dentro de casa. Começam a tentar fazer diversas coisas para manter os seus corações em paz.
Mas o salmista ele vai lembrar a necessidade de nós acalmarmos o nosso coração. O porquê a necessidade de acalmarmos o nosso coração? Porque quando nós sabemos quem Deus é e o que Deus faz, automaticamente chega aos nossos corações a calma e a paz do Senhor. O versículo 1 vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Prestem atenção, o salmista começa o salmo exaltando o Senhor. E no penúltimo versículo, ele demonstra a necessidade de se acalmar, de aquietar o coração. Ele aquieta o coração porque ele sabe que Deus é o refúgio e a fortaleza de todos aqueles que buscam o seu nome. Mas não é somente isso. O salmista diz aquietai-vos, mas ele começa um outro verbo: e sabei que eu sou Deus. Este verbo saber, ele está intimamente ligado ao verbo conhecer. Mas não é conhecer superficialmente. Não é conhecer conforme o profeta Ezequiel vai dizer, não é conhecer somente através das canelas, não somente através das pernas, não somente através dos lombos, mas o profeta dizia que todo o mar, toda a água, todo o poder do Senhor nos aprofunda de tal forma que assim conhecemos o Senhor. O salmista, neste Salmo de número 46, ele lembra não somente a necessidade de se aquietar, mas a necessidade de conhecer verdadeiramente o Senhor. E aqui nós vamos entrar no ponto-chave do Salmo. O que é conhecer o Senhor? O salmista vai dizer que ele conhece o Senhor através, das suas experiências. As experiências de observar que o Senhor é o socorro dele, as experiências em ver o mar espumejando, mas o Senhor controla o mar, as experiências que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu quero lembrar que Jerusalém não tem rio. E o salmista, ele demonstra que o Senhor é aquele que pode proporcionar um rio no meio do deserto. Que ele pode proporcionar águas vivas em meio à sequidão. Ou seja, o salmista observa e ele conhece o Senhor pelas experiências que ele possui. Amados, nós conhecemos o Senhor pela sua palavra. Nós conhecemos o Senhor pelas experiências que nós temos. E principalmente, nós conhecemos o Senhor verdadeiramente em sua plenitude, através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a síntese da plenitude do Senhor. E é nele que nós devemos confiar e ter esperança nesse momento. Este salmo, amados, é um salmo de esperança. É um salmo de confiança no Senhor. E é essa confiança que nós temos que ter no meio desta crise que estamos vivendo. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei como é que está o seu coração. Tenho tentado ter contato com os meus irmãos da Igreja do Mendanha, através do Instagram, através do WhatsApp, Facebook, por telefone. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o diácono Edmilson, que é o seu aniversário neste dia. Então tivemos a oportunidade de orar com ele, de conversar com o nosso irmão. Mas, amados, nós estamos vivendo em momentos que eu tenho certeza que o seu coração tem ficado temeroso, tem ficado com medo. Mas eu quero que você lembre nesta noite a necessidade também de lembrarmos em quem nós cremos, quem é a nossa esperança, quem é o nosso refúgio e fortaleza, quem é aquele que afasta as tribulações, quem é aquele que, apesar que as águas tumultuem, ele continua sendo o Senhor. Por mais que as nações bramem, como diz no versículo 6, por mais que os reinos se abalem, a gente tem observado isso. Países em crises financeiras por causa desta doença. Nós estamos vivendo isso no Brasil.
O auxílio emergencial que muitas pessoas têm recebido para comprar o básico, o alimento de sua casa. Mas, amados, o auxílio principal de nossas vidas não é o auxílio do governo. O auxílio principal das nossas vidas não é um auxílio material que um presidente ou que um governador, um prefeito pode dar para você. O nosso auxílio e o nosso socorro bem presente é o Senhor. Por isso que o salmista diz que há uma necessidade de se aquietar, mas é uma necessidade também de conhecer o Senhor. E o salmista diz mais, ele diz no versículo 10, que o Senhor, ele é exaltado entre as nações. Nós devemos nesse momento, amados, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Exaltar o Senhor pelo que Ele é. Exaltar o Senhor pelo que Ele faz. Exaltar o Senhor sim nesta pandemia. Porque é nesses momentos que nós observamos que o Senhor tem guardado a nossa casa. Você que tem nos assistido agora pelo Instagram e Facebook, o Senhor tem guardado o teu lar, o Senhor tem guardado a sua família. Mas o salmista diz que Ele é exaltado entre as nações. O Senhor é exaltado entre as nações, amados, porque o Senhor governa o universo. O Senhor governa as nações. O Senhor governa sim as doenças, governa o vírus, governa todas as coisas boas e ruins. Porque a palavra de Deus nos ensina, como nós lemos em Romanos, que nas tribulações nós temos o que? A perseverança. E da perseverança nós temos o que? A esperança. Temos vivido um momento, amados, de esperar no Senhor. Eu tenho um grande amigo no seminário, o nome dele é André Moreira, seminarista André, que provavelmente vai assistir essa live depois que terminar da igreja dele. Ele falou uma coisa muito interessante durante essa semana para a minha vida, numa conversa que nós tivemos. Ele falou que Deus está nos proporcionando um momento de chorar. Deus está nos proporcionando um momento de contrição. Deus está nos proporcionando um momento de aquietarmos os nossos corações. Deus está nos proporcionando um momento de entendermos quem Ele é de verdade. Quantas vezes a gente vai para a igreja, ou quantas vezes a gente cumpre, entre aspas, as obrigações do Senhor, de uma forma tão relaxada, de uma forma tão relapsa. E quando a gente está nesse momento de pandemia, trancafiado em nossas casas, como a gente sente saudade de estar na casa do Senhor. Como a gente sente saudade de poder visitar os nossos amigos, de poder sair. É nesses momentos que nós lembramos, amados, que o Senhor, Ele deve sim ser exaltado. O Senhor é exaltado na vida e o Senhor é exaltado na morte. O Senhor é exaltado entre reis e o Senhor é exaltado entre os pobres. O Senhor é exaltado entre todas as nações. E o salmista continua, que Ele é exaltado na terra. A natureza, as plantas, os mares, as estrelas, as constelações, os planetas, todos eles louvam ao Senhor e engrandecem o nome do Senhor. O salmista tem essa confiança de aquietar o seu coração e de confiar porque ele conhece o Senhor, porque ele lembra, quando a gente lê lá no primeiro versículo, que Ele é o nosso refúgio. Como diz no versículo 2, que mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, mesmo que haja fúria, mesmo que haja destruição e morte, o Senhor, Ele continua no centro de todas as coisas. Amado, você que me assiste no Facebook e no Instagram nesse momento, eu quero te convocar a lembrar neste momento quem o Senhor é. A grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, a honra do Senhor, o poder do Senhor. Calvino, João Calvino, grande reformador genebrino, ele vai falar uma frase que, ao comentar este Salmo de número 46,
ele vai dizer o seguinte, que o Senhor é o nosso verdadeiro abrigo no meio das tempestades. O Senhor é o nosso farol no meio da escuridão do mar. E o Senhor é a nossa bússola no caminho que nos leva a Cristo Jesus. Amados, o Senhor é bom. A majestade do Senhor, ela é terrena e ela é ampla. Em todos os cantos desse universo, o Senhor reina. Em cada milímetro da terra, o Senhor conhece. Cada sentimento que tem no seu coração, o Senhor sabe. Cada mágoa, cada ressentimento, cada dor e cada medo que você sente, o Senhor conhece. O Senhor é aquele que faz um raio-x completo das nossas vidas. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho a condição de ver você e ver principalmente o seu coração. Mas só o Senhor, esse que é o nosso refúgio, esse que é a nossa fortaleza, somente Ele tem esse poder. Por isso que o salmista continua, no versículo de número 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele nos conclama a aquietar os vossos corações, os nossos corações. O salmista nos chama a conhecer o Senhor, saber quem o Senhor é. O salmista nos chama a exaltar o nome do Senhor. Você que entrou agora pelo Instagram, Facebook, Salmo 46, versículos de número 11 e o versículo de número 10. E além disso, o salmista lembra que o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. E Ele não é somente o Senhor dos exércitos, mas Ele é o Senhor dos exércitos que está conosco. Eu quero te falar neste momento, e eu quero dar uma palavra de encorajamento a você, no momento de encorajar o teu coração. O Senhor dos exércitos está com você, meu irmão e minha irmã. O Senhor dos exércitos está com a nossa família. O Senhor dos exércitos está com a nossa casa. O Senhor dos exércitos está com o seu trabalho, mesmo você com medo de ficar desempregado. O Senhor dos exércitos está conosco em nossa despensa do nosso lar, mesmo você tendo medo de faltar comida no seu lar. O Senhor dos exércitos é aquele que nos dá abrigo, que nos dá refúgio. Por isso que o salmista ele finaliza este salmo dizendo que Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Prestem atenção, no versículo 1, ele clama aos quatro ventos que Deus é o nosso refúgio. E ele termina o salmo dizendo que o Deus de Jacó, aquele mesmo Deus do versículo 1, é o Deus que nos traz o refúgio. Esta palavra refúgio no hebraico, ela simplesmente não quer dizer abrigo, não quer dizer simplesmente algo que te cobre. Esta palavra tem a ver com caverna. Deixa eu te falar o porquê disso. Na época do salmista, as pessoas ou aqueles que andavam pelo deserto, quando acontecesse qualquer situação que porventura pudesse atacar, que pudesse ferir de morte, eles se abrigavam numa caverna. E ali naquela caverna, na escuridão daquela caverna, eles clamavam ao Senhor. E todas as bestas feras, tudo aquilo que poderia trazer morte, destruição, era afastado. Porque o animal ele tinha medo de adentrar naquela caverna. E ao mesmo tempo, aquele homem que estava ali com medo, ele lembrava que o Senhor era o refúgio permanente de sua vida. Meu amado, você que está nos ouvindo neste momento, tanto o Instagram quanto o Facebook, o Senhor é o nosso refúgio. Nada escapa das mãos do Senhor. Mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento onde você observe e só veja destruição, só veja morte, só veja os leitos
totalmente tomados nos hospitais. Nós lembramos nesse momento que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é aquele, amados, que nos amalga no seu ser, que nos amalga, ou seja, que nos une à sua presença. Como eu amo este Senhor. Como eu adoro o nome deste Senhor, porque eu sei que Ele é sim o nosso socorro bem presente. Amados, não há doença, não há terremotos, não há pandemias, não há tsunamis, não há nada que escape do poder e da soberania do Senhor. E é isso que o salmista está dizendo neste momento aos nossos corações. Por isso que há necessidade de nós acalmarmos o nosso coração. Então você que nos ouve nesse momento, acalme o teu coração. Aquiete o vosso coração. Mas lembre que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mesmo que as terras se abalem, mesmo que os montes refugam, mesmo que os mares espumejem, mesmo que o vírus até chegue aos mais próximos, o Senhor é aquele que nos traz a paz, que nos traz a esperança, que nos traz o verdadeiro amor. Eu finalizo este sermão, eu finalizo esta palavra, lendo com você o versículo de número 8. Olha o que vai dizer o salmista no versículo de número 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Amados, o salmista, ele convida o leitor a rever e a examinar os grandiosos atos de poder que Deus fez na terra. Amados, nós somos chamados hoje a ver o poder do Senhor em meio a esta pandemia. Em meio a esta crise, o Senhor está nos convidando neste momento a contemplar mesmo a destruição, mesmo a morte, mesmo o vírus. O Senhor nos chama nesse momento a contemplar o seu poder, contemplar a sua majestade, contemplar a sua soberania sobre nossas vidas. Porque, amados, entendam, esta pandemia está de acordo com aquilo e os planos que o Senhor determinou. É estranho falar isso, às vezes é até conflitante aos nossos corações falar isso. Como Deus está no meio de uma pandemia, como Deus está no meio de uma tristeza, como Deus está no meio desses problemas que nós estamos atravessando. Amados, é plano do Senhor, é projeto do Senhor, sim. É só nós lembrarmos do que Jó passou, é só lembrarmos do que Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o perfeito, aquele que é inigualável, passou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e todas as coisas estão planejadas e projetadas pelo Senhor. Então, não desanime, não esmoreça o teu coração. Saiba que o Senhor é Deus. Saiba que Ele tem poder. Saiba que Ele tem a misericórdia que nos alcança todo dia. Saiba, amados, que mesmo no sofrimento, o Senhor acalanta o nosso coração. Mesmo nos dissabores da vida, o Senhor é aquele que continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso nós não tememos. Eu fecho a minha Bíblia nesse momento, mas eu quero te lembrar que é por isso que o cristão não tem medo da morte. Por isso que nós não tememos a morte.
Eu não estou dizendo aqui, não estou te fazendo a pergunta se você gostaria de morrer hoje. Com certeza você falaria não. Porque o nosso desejo, a nossa alegria era estar com os nossos familiares, estar com os nossos pais, amigos e tantos outros que nós amamos. Mas, amados, o cristão de verdade, ele não teme a morte. Porque a morte foi tragada em Cristo Jesus. A morte de Cristo vence a morte. Nestes momentos difíceis que nós estamos vivendo, lembre do teu refúgio, lembre da tua fortaleza, lembre daquele que está acima dos céus e continua regendo o universo e continua tendo todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Em Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Feche os teus olhos nesse momento. Você que está com o coração temeroso, você que está com o seu coração com medo, você que está com agonia no seu coração, você que está a ponto de explodir, feche os teus olhos nesse momento. Aquiete o teu coração, como o salmista diz, e lembre do Senhor teu Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, ó Pai, porque nós não temos, Senhor, nós não temos outra direção, a não ser, ó Pai, lembrarmos, ó Pai, da esperança que provém de Cristo Jesus. Senhor, o nosso coração está em paz nesse momento. O nosso coração tem paz, Senhor, porque como o salmista diz, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é o nosso socorro bem presente. Senhor, abençoe o teu povo nessa noite. Aqueles que nos assistem, ó Pai, pelo Instagram e pelo Facebook. Aqueles que estão com seus corações, ó Pai, agoniados nesse momento. Aqueles que possuem seus corações, ó Pai, com medo, com temor. Senhor, derrame a paz. Derrame a paz, ó Pai, que excede todo entendimento ao coração do teu povo neste momento. Senhor, em nome de Jesus, traga esperança e refrigério ao teu povo. Senhor, aqueles que estão com medo desta pandemia, com medo deste vírus, Senhor, não somente fortalece os corações, mas, Senhor, vivifica, Senhor, o teu Espírito nos corações de cada um, Senhor. Senhor, como é bonito, Senhor, e como é lindo ver o salmista dizendo que ainda que as nações bramem, ainda que o mar espumeje, ainda que haja terremoto a tal ponto, Senhor, dos montes estremecerem, mesmo, Senhor, num cenário caótico, o Senhor continua sendo nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Aquieta, Senhor, o coração do teu povo e dê a tua paz, dê o teu amor e dê a tua misericórdia nessa noite. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Aqueles que estão desejosos de voltar para a igreja para te louvar. Mas, Senhor, que possamos aprender nessa dificuldade o real significado de te adorar. O real significado de te louvar. O real significado de te servir. Ter o prazer, Senhor, de te servir. Não tratar a igreja, Senhor, como mera obrigação. Não tratar os cargos eletivos na igreja por base de poder ou por base de ganância. Mas, Senhor,
Que possamos, ó Pai, ter o prazer de te servir, o prazer de te adorar. E que possamos, ó Pai, meditar na tua palavra. Senhor, aviva a mente do teu povo para que eles possam desligar os jornais, ó Pai, e abrir a tua palavra. Para te conhecer, Senhor, para aprender mais de ti. Senhor, abençoe as nossas igrejas co-irmãs, todas que estão, ó Pai, com seus templos fechados, Senhor. Que o teu sustento, Senhor, esteja sobre a vida de cada uma delas. Aqueles, Senhor, que estão desesperados por causa do seu emprego, Senhor, dê paz e dê tranquilidade e dê o sustento, dê a tua provisão, Senhor. Porque nós sabemos que não é nosso dinheiro que dá provisão. Não é a nossa conta bancária, Senhor, que dá provisão. Não são os nossos bens. Aquele que nos dá a provisão, ó Pai, é o Senhor dos exércitos. Senhor, acalma o coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, você que nos assiste nesse momento, e tantos outros aqui, tanto no Instagram e Facebook, eu quero agradecer, em nome da Igreja Presbiteriana do Mendanha, essa oportunidade que nós tivemos de cultuar e de adorar ao Senhor. Eu quero te pedir algumas questões antes de nós terminarmos. Primeiro, se você puder curtir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, IPB Mendanha, o nosso Facebook, Igreja Presbiteriana do Mendanha, o nosso YouTube, Igreja Presbiteriana do Mendanha, que você possa curtir a nossa página. Não curtir porque você acha legal, não curtir porque o seminarista está pedindo para você curtir, mas que você possa nos ajudar para que essa mensagem, este culto que nós realizamos nessa noite, possa ter outras pessoas nos assistindo. Que você possa compartilhar nesse momento, você que está no Facebook ou Instagram, compartilhar este culto que nós estamos realizando para outras pessoas. Não é para engrandecimento da Igreja do Mendanha ou engrandecimento do seminarista, mas para engrandecimento do Senhor, que a palavra do Senhor seja ouvida em todos os momentos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam hoje. Nosso presbítero Roseval, nosso diácono Edmilson, nossa irmã Lúcia, a minha mãe, a minha sogra, os nossos irmãos que estão aqui, Matheus Brison, Joyce, Aldenor Gomes, Allan Kardec, tantos outros, a nossa irmã Porciana, que também está nos assistindo. Nós queremos agradecer você pela oportunidade que você teve e deu para que a palavra do Senhor entrasse na sua casa e entrasse no seu coração. Que possamos relembrar, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Eu quero, por fim, orar por você nesse momento. Nós faremos a oração final. Você que puder, mandar uma mensagem aí, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Se você tem algum pedido de oração, esse é o momento que você possa mandar aqui tanto pelo Instagram e Facebook, para nós orarmos. E que você tenha uma boa semana. Que a paz e que o amor do Senhor repouse sobre a sua vida. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa acalmar e aquietar o seu coração. Se alguém tiver algum pedido, este é o momento, você pode pedir através de mensagem, através de algum áudio. Nós temos o celular também da nossa igreja, onde está disponibilizado aí no Facebook o número de telefone. Se você quiser mandar uma mensagem também. Nós vamos orar nesse momento pela tua família, pela tua casa, pela tua vida. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer neste momento. Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de te adorar, de exaltar o teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo aniversário do nosso irmão diácono Edmilson, lá da Igreja do Mendanha. Senhor, abençoe o teu servo. Que ele possa, Senhor, ter muitos anos de vida na tua presença. Abençoe sua casa, sua saúde,
a sua família, a sua casa, Senhor. Abençoe aqueles que nos assistiram nesse momento, que estão nos assistindo ainda. Senhor, abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe o teu povo espalhado por esse estado, por esta nação. Senhor, abençoe a nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, deste país. Tão afundado, ó Pai, em corrupção. Tão afundado, ó Pai, em homens invejosos que se vangloriam. Tão, Senhor, encharcado de dor e sangue. Senhor, que a tua paz, Senhor, repouse sobre esta nação. E que a tua misericórdia, Senhor, alcance a vida do nosso presidente, a vida dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, Senhor. Senhor, que eles possam voltar os olhos para o alto e observarem, Senhor, a tua grandeza e o teu poder. Obrigado, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora a oração que o Senhor nos ensinou. Então você na tua casa, ore junto comigo neste momento. A oração que o Senhor nos ensinou, que assim diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre o teu rosto e que Ele te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.